O vazio que nos incomoda. 5 níveis de profundidade sobre o silêncio e a solidão. Olá, exploradores da mente. Hoje mergulhamos em algo que a maioria sentiu, mas poucos realmente entenderam. O silêncio que revira o estômago, a solidão que aperta o peito. Além de uma simples sensação, é uma janela para a nossa psique, para a nossa evolução, para o mais profundo do que significa ser humano. É um tema que merece uma análise forense. Preparem-se para uma descida a 5 níveis de profundidade. No final, o que hoje é um simples vazio, será um universo de compreensão. Para começar o nosso nível 1, a base. A maioria de nós sentiu aquela pontada de desconforto quando, de repente, o ruído ambiente desaparece e só restam você e seus pensamentos. É aquele incômodo familiar quando o trânsito cessa ou a música se desliga. Este desconforto manifesta-se no nosso comportamento diário. Quando estamos sozinhos e em silêncio, tendemos a procurar distrações quase imediatamente. O telefone, a música, a televisão. É um reflexo automático para preencher esse vazio? Desde tempos imemoriais, o silêncio total na natureza costumava ser um sinal de perigo iminente, um predador à espreita, a ausência da tribo. Nosso cérebro primitivo o associa com vulnerabilidade e a necessidade de estar alerta. Por isso, a solidão forçada, sem estímulos externos, nos confronta diretamente com nós mesmos e com o funcionamento interno da nossa mente. Mas por que damos por certo que esse confronto deve ser desconfortável ou até mesmo aversivo? Estes são os alicerces, a ponta do iceberg da nossa percepção. O que sentimos é real e reconhecido por quase todos, mas mal estamos arranhando a superfície do porquê sentimos assim e o que isso realmente significa. Mas para entender o porquê desses fatos tão evidentes, devemos olhar debaixo da superfície, adentrando o nível 2. Ao iniciar o nível 2, descobrimos o primeiro mecanismo. Quando o cérebro não recebe estímulos externos constantes, ativa a rede de modo padrão, DMN. É como um carro sem marcha que, em vez de avançar, começa a revisar seu próprio motor, levando-nos à introspecção, ao planejamento ou, frequentemente, à ruminação de pensamentos. A nível sociológico, vivemos em uma sociedade hiperconectada que valoriza a ação constante, a comunicação e o estar ocupado. O silêncio é percebido como inatividade, até mesmo como um defeito social. A regra invisível é ser produtivo e conectado, fazendo com que o silêncio pareça uma falha. Aqui entra um viés cognitivo universal, a aversão à perda. Valorizamos mais o que podemos perder, a conexão, a distração, do que o que podemos ganhar, a introspecção, a calma. O silêncio é percebido como uma perda de estímulos, amplificando o desconforto. Historicamente, o ostracismo, ou o exílio, que implicam um isolamento profundo e silêncio, eram punições severas, quase uma morte social. Estar sozinho significava a perda de proteção e recursos. Isso deixou uma marca profunda na nossa aversão à solidão extrema e ao silêncio que a acompanha. O ruído e a companhia nos permitem uma fuga constante das nossas próprias ansiedades e da introspecção potencialmente dolorosa. O silêncio nos tira essa válvula de escape, forçando-nos a confrontar o que evitamos e, de certa forma, resolvendo a necessidade de fuga. A dopamina desempenha um papel crucial. Nosso cérebro acostumou-se a uma avalanche constante de dopamina das redes sociais, do entretenimento e das notificações. O silêncio é um apagão dopaminérgico que nos deixa em uma espécie de abstinência, reinterpretando o simples tédio do nível 1 como uma ameaça ou mal-estar profundo. Entender essas engrenagens ocultas, da neurologia à sociologia, nos permite ver que nosso desconforto não é aleatório, mas o resultado de processos profundos, complexos e, em grande parte, inconscientes, que nos configuram como seres humanos. Mas a realidade nunca é tão ordenada. É aqui que a história se complica e entramos no nível 3. A primeira grande controvérsia: a solidão é algo inatamente negativo ou é uma construção social? Alguns argumentam que é essencial para a criatividade e a autorreflexão, enquanto outros a veem como um sintoma de desconexão social e um risco para a saúde mental, sem um consenso claro. Desmintamos um mito popular: se você gosta da solidão, algo está errado com você. Falso. A capacidade de estar à vontade consigo mesmo é um sinal de maturidade emocional e autoconhecimento. Este mito é popular porque, em uma cultura que exalta o social, a autossuficiência pode ser mal interpretada como isolamento ou rejeição aos outros, o que psicologicamente nos faz sentir mais normais ao evitá-la.
Aqui reside um paradoxo profundo. Para nos sentirmos verdadeiramente conectados aos outros, às vezes precisamos nos retirar e nos reconectar conosco mesmos em silêncio. Se não podemos estar sozinhos, realmente escolhemos a companhia ou a precisamos desesperadamente por medo do vazio? É um dilema filosófico sobre a autenticidade de nossas relações. Uma objeção crítica é que a glorificação da produtividade e do estar sempre ocupado relegou o silêncio e a introspecção a um segundo plano, quase como tempo perdido ou inútil. Não é eticamente problemático que nossa sociedade nos impulsione a evitar o autoconhecimento profundo que frequentemente surge do silêncio? A visão da solidão oscilou drasticamente ao longo da história. Na Idade Média, era valorizada para a contemplação monástica e o encontro com o divino. No Iluminismo, para o gênio solitário e a razão. Hoje, frequentemente, é sinônimo de estar sozinho e deprimido. Essa evolução revela mais sobre as ansiedades culturais de cada época do que sobre a própria solidão. O tema nos conecta diretamente com um problema fundamental não resolvido da condição humana: como encontrar um equilíbrio saudável entre nossa necessidade inata de conexão social e a necessidade igualmente profunda de introspecção e autoconhecimento que frequentemente surge no silêncio e na solidão? É um dilema universal que cada indivíduo deve navegar. Fica claro que o silêncio e a solidão não são monolíticos. São campos de batalha para debates filosóficos, culturais e psicológicos, cheios de nuances, paradoxos e perguntas difíceis que não têm uma única resposta simples. Agora é momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindos ao nível 4. Além da rede de modo padrão, a pesquisa em neurociência identificou a ínsula anterior como uma área-chave na integração da consciência corporal e emocional. Sua atividade aumenta não apenas na ruminação, mas em estados de introspecção profunda ou solidão consciente, um dado que vai além da cultura popular. O conceito técnico de privação sensorial controlada, como as câmaras anecoicas ou tanques de flutuação, demonstra que, na ausência total de estímulos, o cérebro não se desliga. Em vez disso, pode gerar alucinações ou estados alterados de consciência. É como se o rádio da sua mente, ao não receber sinais externos, começasse a emitir suas próprias ondas com maior intensidade. Embora não seja amplamente conhecido pelo público geral, o trabalho do psicólogo Carl Jung e seu conceito de individuação enfatizam a solidão como um caminho necessário e frequentemente doloroso para integrar a psique e alcançar a totalidade do eu. Sua visão é crucial e radicalmente diferente da psicologia mainstream. Uma teoria secundária menos convencional é a hipótese da manutenção da atenção. Postula que o desconforto com o silêncio não é uma aversão à solidão per se, mas uma falta de habilidade para direcionar e manter a atenção internamente, o que leva ao tédio e à dispersão mental. É uma perspectiva centrada na habilidade, não na emoção. Um detalhe contraintuitivo de laboratório. Estudos com meditadores experientes demonstraram que, durante períodos prolongados de silêncio e isolamento, a densidade de matéria cinzenta em certas regiões cerebrais aumenta e a conectividade neuronal se fortalece, sugerindo que o cérebro se reorganiza para operar de maneira mais eficiente ou criativa, contrariamente à ideia de que se atrofia em solidão. Este aumento na conectividade, especialmente em áreas relacionadas com a empatia e a autoconsciência, como a ínsula mencionada antes, poderia explicar por que muitas figuras históricas, de místicos a cientistas, buscaram deliberadamente o silêncio e o isolamento. Não para escapar, mas para encontrar uma clareza e uma conexão mais profundas com o mundo e consigo mesmos, dando um novo sentido ao perigo evolutivo da parte 5, que pode se transformar em oportunidade. Ver esses detalhes, que o olho não treinado ignora, não só nos dá uma visão mais autêntica do que é o silêncio e a solidão, mas transforma o simples "não gosto do silêncio" em uma complexa dança de redes neuronais, histórias esquecidas e capacidades humanas inexploradas. E o que há além do que sabemos na própria fronteira do conhecimento? Entremos na última e mais vertiginosa fronteira, o nível 5. Se nossa sociedade seguir o caminho da hiperconectividade digital e da realidade virtual, é plausível que o silêncio e a solidão real se tornem uma espécie em extinção, ou um luxo para poucos, ou talvez uma nova normalidade imposta pela necessidade de desconexão extrema. Uma pergunta fundamental que a ciência e a filosofia ainda não conseguem responder:
A própria consciência é uma forma de solidão intrínseca, um espaço vazio pessoal que nunca pode ser completamente compartilhado, mesmo na companhia mais íntima. Ou a solidão é apenas uma ilusão que surge da nossa incapacidade de perceber a interconexão fundamental de tudo? Aqui, a implicação filosófica torna-se vertiginosa. Se a realidade é, em última instância, uma construção da nossa mente, e se o silêncio é o pano de fundo sobre o qual essa construção se projeta, então o nosso desconforto com o silêncio poderia ser o desconforto fundamental com a nudez da nossa própria existência consciente, sem as distrações que a vestem. Talvez a capacidade de integrar o silêncio e a solidão como partes essenciais da nossa experiência, não como algo a evitar, mas a abraçar, seja crucial para a evolução da consciência coletiva da humanidade. Uma sociedade que teme o silêncio da introspecção poderia estar destinada a repetir os mesmos erros, incapaz da verdadeira reflexão e mudança que nos impulsionaria em direção a um potencial universal. E se o próprio universo é majoritariamente espaço vazio e silêncio profundo, então nossa aversão a esse vazio em nós poderia ser um eco cósmico da nossa própria resistência à vasta, silenciosa e incompreensível infinitude da existência, um medo do nada que, ironicamente, contém tudo. Viajamos pelas profundezas, a descida terminou. É hora de ter perspectiva e ver o panorama completo do que descobrimos. Começamos acreditando que o silêncio era apenas um incômodo que nos fazia procurar o telefone, um simples vazio desconfortável, parte 3. Mas agora entendemos que esse desconforto é um complexo entrelaçado de evolução, neurologia, sociologia e vieses cognitivos, que se assenta sobre paradoxos filosóficos, é explorado por pioneiros esquecidos e que talvez essa aversão ao vazio seja um eco da vastidão incompreensível da própria infinitude. Parte 37. De um simples desconforto desvendamos um espelho para a alma humana e o cosmos. Agora me diga você, que parte desta jornada mais mudou sua perspectiva sobre o silêncio e a solidão? Há algo que te fez dizer aham? Compartilhe nos comentários. Obrigado por me acompanhar nesta imersão profunda. Se você ousa explorar além da superfície conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos na próxima descida.